Eu só tinha a opção de conseguir fazer, acabou. E aí as coisas começaram a fluir. Mas antes disso eu precisei entender que profissional eu estava trabalhando para ser. Primeiro A, autoconhecimento. Esse aqui, trabalhado dentro da nossa profissão. Então, qual é a psico que eu quero ser? Agora eu não sou mais aluna, agora eu sou profissional. Qual é a identidade profissional que eu quero assumir? Quais são as transformações que eu quero gerar? Qual é o conteúdo que eu quero trazer? Quais são os trabalhos que eu quero executar? Qual é o faturamento que eu quero ter? Qual é a história que eu quero construir dentro da minha profissão? Quantas vidas ou quais vidas eu quero impactar e através do quê? Parar para olhar um pouquinho para você dentro da profissão é o que te dá direção. Enquanto você não fez isso, você está desbaratinado indo para tudo quanto é caminho diferente. Eu fiz isso lá no começo, eu sei bem como é. Eu saía tirando para todos os lados, eu não tinha a menor ideia do que eu verdadeiramente queria fazer na psicologia. Porque eu nem falava para mim o que eu queria, porque eu achava que não dava. Daí eu não falava, por quê? Para não me frustrar. E é possível que vocês, muitas de vocês também façam a mesma coisa. Eu não vou nem dizer que eu quero, porque eu vou ficar frustrada depois se eu não conseguir. Eu me dava a possibilidade de não conseguir. E aí, olha que engraçado, eu não conseguia mesmo. Eu só consegui quando eu não me dei a possibilidade de não conseguir. Eu só tinha a opção de conseguir e fazer. Acabou. E aí as coisas começaram a fluir. Mas antes disso, eu precisei entender que profissional eu estava trabalhando para ser. E esse é o meu primeiro convite para você. Trabalhar o primeiro A, o autoconhecimento profissional. Metas bem definidas, objetivos bem claros. Primeiro autoconhecimento, depois autoconfiança. Que é o quê? Que é a gente parar de se chicotear, olhando só para as coisas nas quais a gente falhou, só para as frustrações, que é a gente entender que não tem como sentir autoconfiança enquanto eu ainda não coloquei a mão na massa, então se permitir, sim, colocar a mão na massa. Você não tem como se sentir confiante para atender se tu nunca atendeu, não tem como se sentir confiante, sei lá, para fazer uma gravação se você nunca gravou, mas conforme você faz isso, você desenvolve essas habilidades. Então lembrar que a autoconfiança é treino, e você precisa trazer as ações alinhadas para executar verdadeiramente esse treino. Depois disso, daí sim, chegamos ao nosso pilar principal, no que eu mais amo, no meu queridinho, com certeza, que é a autorresponsabilidade. É a gente parar de terceirizar a culpa, né? A gente parar de ser o João e passar a ser o Pedro. É a gente entender que o mundo não nos deve nada, é a gente parar de ficar alfinetando as pessoas porque elas estão gastando o dinheiro delas na pizza ou no churrasco e não estão gastando na terapia. Se elas estão vendo mais valor na pizza e no churrasco, é porque nós não conseguimos mostrar valor suficiente ainda no nosso trabalho e essa culpa é nossa, não é das pessoas. Então, para de terceirizar a culpa, para de colocar para os outros o que não é deles e traz para você. Quanto mais você traz para você, melhores resultados você conquista. Então, é a gente abandonar o mimimi, é a gente parar de olhar para o palco do outro sem lembrar que existe um bastidor e trilhar a partir dali o nosso compromisso com a história que a gente quer construir. Um dos meus mentores, que eu amo de paixão, ele disse que um dia todos nós vamos viver só de histórias. A pergunta é, de que histórias você quer viver? Se pergunte sobre isso. Porque sim, um dia nós vamos olhar para trás e vamos lembrar da nossa história. De que história você quer lembrar? Qual é a história que você vai escrever lá na tua carta de 80 anos? Quais são os orgulhos que você vai ter de colocar lá na tua carta de 80 anos? Pensa sobre isso. Depois da autorresponsabilidade, ou seja, a culpa é minha, a gente entrou na adaptação, que é entender que o profissional retrógrado não conquista o paciente moderno. Então, sim, você precisa acompanhar a evolução, a modernização, o marketing, as atualizações do marketing, as atualizações do mundo, do universo para os teus pacientes. É a gente de verdade escolher sair da sombra, sair da escuridão e trazer voz para a nossa profissão, de forma clara, objetiva, bem alinhada, porque cada psico que existe acaba, de certa forma, representando toda a psicologia. Então, quanto mais compromisso a gente tem e quanto maior for o nosso exército de psicos extraordinárias, mais bem representadas nós estaremos. Então, lembra da adaptação, o quanto você está se abrindo e acolhendo verdadeiramente o novo, todas as coisas que vêm acontecendo aí, dentro de todo o processo e o sistema que a gente vem observando todos os dias. Depois da adaptação, a atratividade. É parar um pouquinho e colocar a mão na consciência a respeito dos teus atendimentos. Quanto verdadeiramente isso aqui está atrativo, o quanto realmente tem evolução, o quanto o meu paciente sai encantado, o quanto eu realmente consigo trazer pequenos detalhes que fazem toda a diferença, o quanto o meu paciente disse que ele estava morrendo de vontade de estar ali, estava com saudade de estar ali, o quanto não está monótono demais para ele e nem para você. Então, olhar para a atratividade, o teu jogo de cintura, né, e os detalhinhos todos que você consegue trabalhar, que às vezes vai ser uma música, um vídeo, às vezes é uma balinha de goma, mas que faz toda a diferença dentro do processo. Dito isso, a gente resume aí os nossos 5 As que você precisa desenvolver para se tornar uma psico extraordinária que tem um ótimo faturamento na psicologia.